Olá, professor. Meu nome é Elisângela, eu sou do 7º período e estou aqui gravando esse vídeo para poder falar da primeira tarefa que foi nos dada para poder entregar no dia 19 de maio. De acordo com o ajuste da minha matrícula, então eu entrei após esse período, então por isso que eu estou entregando esse trabalho agora, conforme a autorização do senhor. Bom, conforme está lá no anunciado, considerando o documentário hiato, era para que nós pudéssemos fazer uma narrativa sobre as nossas experiências sociais, educacionais, falando um pouco sobre essa questão da exclusão. Eu assisti o documentário e eu achei muito interessante. Eu gosto muito de assistir documentário, porque traz para nós uma realidade que, assim, que às vezes a gente fica até assustada, são tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia que os nossos olhares vão sempre puxando, nos levando a olhar aquilo que é bom para nós, Se tá bom para mim, tá tudo certo. Mas nesse documentário, eu gostaria de começar a minha narrativa falando sobre o título desse documentário. Achei um nome bastante interessante também, porque se chama hiato. E se nós formos pegar ali na linguagem portuguesa o que é um hiato, nós sabemos que é um substantivo, porém uma palavra que tem a junção de duas ou mais vogais, que para se tornar um hiato é necessário que haja uma separação dessas vogais dentro desses encontros vocálicos. E dentro do documentário a gente vê a junção ali, eu vou chamar de duas camadas, uma camada favorável e uma camada desfavorável. E quando a camada desfavorável, que são as pessoas que são desfavorecidas no meio social da camada favorável, que são aquelas que estão ali no shopping, a gente vê um encontro, mas ao mesmo tempo que há um encontro, há uma separação, Eu achei muito interessante essa temática aí, esse título que foi dado para o documentário de hiato, exatamente por causa disso. E algumas coisas que eu gostaria de pontuar dentro desse documentário começando pela presença. Como que a presença, para que algo seja favorecido, é necessário que ela seja forte. Porque o pessoal que estavam nessa camada desfavorecida, eles têm uma ideia muito bacana, muito louvável, que é a ideia de descer, das vivências deles, do lugar, do espaço aonde eles se encontram, para poder ir para um shopping, E naquele shopping eles querem apenas vivenciar coisas naturais, coisas tranquilas, exatamente como a documentarista, a crítica, a primeira mulher que faz uma crítica no documentário, ela fala que a coisa mais comum é ir ao shopping, Isso é comum, você ir a um shopping, só que essa questão de ser comum é para nós que já estamos habituados a entrar, a sair, porque a nossa característica, a nossa aparência, o nosso status, a nossa titularidade, ela nos dá essa permissão, vamos dizer assim, ela nos dá essa autonomia. Aqui dentro deste documentário, quando eles descem para o shopping, se eles tivessem tido essa ideia de descer eles por eles mesmos, talvez seria assim uma catástrofe, porque eles não iriam conseguir entrar dentro daquele shopping, Eles seriam barrados, seriam
chamado de bando de vândalos, e por aí afora vai. Porém, quando se nota a presença da mídia, né? Presença da mídia, aí as coisas começaram a ficar diferentes. A resposta para a entrada deles no shopping foi totalmente diferenciada, porque logo os portões se abriram, logo eles começaram a entrar, enfim, eles começaram a dominar aquele espaço ali. Só que o que é interessante é que o shopping, o que ele vai oferecer ou o que ele vai ofertar para essa camada? Precificação. E isso aí é uma situação de igualdade para todos, que é o que o shopping nos oferta, né? É precificação. Tudo que se consta numa prateleira de um shopping vai nos ofertar precificação e não valorização. E dentro da narrativa do documentário, as pessoas, quando elas começam no momento ali do lanche, né, comendo seu pão com mortadela, e aí as pessoas começam a ter um olhar, à medida que eles vão entrando dentro da loja, o olhar é um olhar de nojo, né, um olhar estranho, um olhar que, tipo assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão no lugar errado. Como se eles fossem pessoas erradas, pessoas que não pudessem estar ali. Um dos comentaristas, ele fala muito bem a respeito da circunstância, do que está acontecendo ali. E ele, de repente, denomina, né, a essas pessoas, dá um nome para essa camada de sem teto. Ele mesmo já fala, o pessoal sem teto, são sem teto. E por aí, nós já vimos o processo da exclusão. Como que você chega em um lugar onde você já tem ausência daquilo que te faltou, talvez não porque você criou a situação, mas o caos já estava criado, né? Porque quando a gente fala assim, mas ele poderia ter trabalhado, ele poderia ter feito isso, ele poderia ter feito aquilo, poderia ter feito isso mais. Só que dentro desse contexto aqui, a gente vê muitos elementos que precisam ser dosados. A cultura, o processo, né? O processo dessas pessoas. Porque nós, como professores, nós só temos essa titularidade, nós só estamos aqui porque nós fizemos parte de um processo educacional. Nós fomos educados, nós fomos doutrinados, nós fomos assistidos, né? Tanto pelos nossos pais, quanto pelos nossos professores, por alguma pessoa responsável que nos fez trabalhar dentro de nós a nossa verdade. Porque a camada desfavorável, ela desce ali para aquele shopping para mostrar o quê? A sua verdade. E quando se trata da verdade existencial internalizada no indivíduo, ele não quer saber de outras coisas além daquilo que ele conhece. Então, o que eu quero falar aqui é que a experiência da exclusão, ela já começa no ato quando você se pronuncia aquela camada. Dizer para aquela camada que eles já são um sem-teto é declarar uma ausência. Ausência de vários elementos aqui. Eu não vou ficar citando um por um, né? Mas aqui a gente engloba vários elementos aqui nessa ausência. Só que quando o repórter pergunta para uma das moradoras ali, né, daquela classe desfavorável, o que ela sentiu com o olhar daquelas pessoas que estavam ali vendendo e, né, que estavam ali à frente do trabalho. Ela fala, eu senti excluída, como se eu fosse uma pessoa inexistente.
E é interessante o que a primeira comentarista desse documentário ela fala, que esse indivíduo, ele já existe. Não era para ela se sentir excluída, porque ela já existe. Ela já está ali na sua essência, ela já está ali, né, corpo presente, ela já existe. E o nosso maior problema é este, que o shopping, ele não ofertou para essas pessoas a valorização, e sim a precificação, como eu falei anteriormente. E eles voltam para suas casas se sentindo o quê? Inferiores. Com a ideia de que eles são desvalorizados, que eles não têm valor. Eles podem ser desvalorizados por essa camada favorável que eu estou dizendo, né? Por causa dos recursos materiais, etc. e etc. Mas o valor deles, eles não conseguem ver isso. A voz deles não conseguem ver isso. Porque o grito aqui também é algo que a gente deve se pontuar, porque quando eles descem, eles estão fazendo uma denúncia. Uma denúncia sobre o quê? Sobre o tipo de educação que o Brasil está ofertando para essas camadas, para essas pessoas. E dentro dessa reflexão, eu trago o EJA, né, que é a matéria, a disciplina a qual nós cursamos aqui, que nós, como experiência, nós pegamos alunos, né, vamos dar aula para alunos, uma experiência muito bacana que eu tive, porque aqui onde eu moro no bairro Ouro Negro, na cidade de Ibirité, eu fui uma das pioneiras aqui neste bairro na área da educação infantil. Alfabetizei muitas crianças aqui. Então, devido aos anúncios das aulas, que eram muito boa, eu fui chamada para poder dar aula para o EJA. E quando eu peguei esse desafio, aceitei esse desafio, que foi um desafio muito grande para mim, eu me deparei com... Eu tinha alunos sentados em carteiras, né, que estavam com seus caderninhos sobre a mesa e que queriam aprender. Porém, a fala de cada um, para mim, parecia uma cratera. Porque o que eu tinha para ofertar a esses alunos, ao meu ponto de vista, era muito além do que simplesmente escrever, do que simplesmente operacionar. Porque eles já traziam dentro das suas bagagens várias experiências que eu não podia, nem teria como eu concorrer com as experiências de vida de cada um. Então, por exemplo, o pedreiro. O pedreiro, ele já entrava, né, da construção, na área da construção civil, em pouco tempo, sinal de segundos, ele já me falava quantos azulejos na época, né, eram assentados, quanto tempo, quantas caixas, assim, questão de segundos, ele me falava. Mas quando eu fui falar para ele, vamos agora operacionar isso, vamos fazer o processo dessa sua mecânica aí, ele achava difícil. Para ele era algo assim, de outro planeta. Assim como havia essa dificuldade na área da realização, da construção de um texto, né? Senhoras que gostavam muito de contar casos, né? Os casos das suas terras natais, das suas origens ali. E aí eu falava para elas assim, mas vocês podem fazer uma narrativa, vocês podem fazer um texto, vocês podem construir um texto para que outros possam ler as suas histórias e vocês leem a história de outros também. Só que na hora de manejar o processo para elas é difícil. Então, durante uns quase 3 meses, o que eu ensinei para esses alunos na primeira etapa, porque eu não sabia fazer um plano de aula para o EJA, não.
Eu não sabia como dar as aulas, porque eu achava que eu não estava conseguindo ensinar nada para eles, porque cada dia eu ouvia uma história e eles tinham, né, a necessidade de contar sua trajetória, que é coisa que o tempo voa. Então, assim, esse negócio de giz, de quadro, era quase que impossível. Então, eu comecei a trabalhar com eles, os ensinando a escrever o seu nome. Por quê? E logo quando eu vi esse documentário, eu me identifiquei muito com essa experiência que eu tive. Porque todo indivíduo, ele tem a sua identidade. A identidade dele já é existente. Agora imagina, você chegar num lugar e eu perguntar qual é o seu nome. E você me responder, eu sou um sem-teto. Meu nome é sem-teto. E isso machuca, né? Como essa moça que relata que ela sentiu o quê? Ela teve um sentimento na pele de exclusão. Então, esses alunos, eles aprenderam a escrever o seu nome, para que todas as vezes que eles fossem em algum lugar, eles tivessem a oportunidade de assinar algum documento, eles poderiam assinar com o seu nome. E isso para eles foi um baque tão grande que depois que eles aprenderam, eles escreviam os seus próprios nomes, né? Ali num pedaço de papel, mas assim, com a consciência de que eles eram alguém com valor. Então, o documentário, ele retrata essa questão educacional. E aqui a gente está vendo o fato de ser um shopping, mas isso acontece no nosso cotidiano a todo tempo, está debaixo dos nossos olhos, aos pés dos nossos ouvidos, constantemente, né? Quantas vezes nós, que já passou pela universidade ou está cursando agora, né? Estou pedagogo e tudo mais, a gente ouve se falar que o curso de pedagogia é o último que sobrou dentro da sacola ali e não mexa com isso não. Porque o curso de pedagogia, ele é para quem não tem nada para fazer. É para uma pessoa que, né, no ponto de vista deles aqui, você está fazendo esse curso, você está estudando esse tempo todo para cuidar de menino. Eu sou da área técnica contábil. Quando já tive experiência sobre isso, quando eu falo que estou cursando pedagogia, as pessoas riem do curso. Falam assim, você tá doida? Você já formada, já muito bem estruturada nessa área, por que você não dá continuidade? Aí até eu explicar para eles que a pedagogia é um curso que está inserido em vários cursos, que ela é praticamente uma base para todos os cursos, porque para tudo nessa vida é necessário você ter um planejamento, é necessário você ouvir, é necessário você ler, enfim, uma gama de construções, que quem vai te ensinar isso? O processo pedagógico. Como que você vai desenvolver a sua metodologia? Como que você vai desenvolver os seus objetos de estudo? O que vai ser isso? Como que você vai separar esse material? Qual que vai ser a temática? Então, por isso que na construção de um planejamento de aula, a gente vê que não é fácil. Mas a pedagogia, se você for no hospital, ela tem que estar lá. Se você for numa área administrativa, ela praticamente vai estar lá. Se você for numa área de engenharia, ela está lá. Se você for para matemática, ela está lá. E nós praticamente não vemos o curso do EJA inserido em outras disciplinas, em outros cursos, quer dizer, né? Você quase não vê. E é algo muito importante, porque você não vai entrar para dentro de sala, você não vai conseguir alfabetizar uma pessoa do EJA como você alfabetiza uma criança, uma área da educação infantil ou das séries iniciais.
E para essa reflexão nossa, que nós estamos tendo aqui sobre esse tipo de camada, nós vivenciamos isso em certas universidades, que muitas vezes nós não somos bem aceitos, né? Por causa do padrão elevado, aqui é melhor, ali é pior, e por aí afora vai. Então são camadas que vivem nesse sistema depressivo, né? E outra coisa também que eu queria mencionar aqui é o fato bem atual que nós estamos vivendo hoje, que foi um dos motivos até de eu gravar esse vídeo, que é a pandemia. Como que a área da educação, né, ela tem trago isso para nós, como que isso vai repercutir daqui a alguns anos nas nossas vidas. Porque nós vimos os alunos hoje chegando nas escolas e pegando o seu kit livro, o seu kit prova, kit atividade, e aí chega num dia determinado, você entrega as suas atividades e retira ali a sua cesta básica. Porém, esse aluno vai para casa, a pergunta é, quem vai ensiná-lo? Quem vai ajudá-lo a entender esse processo que ele está, dessa atividade que ele está fazendo? Aí o que sobra para ele é a avó, que é do EJA, que não teve a oportunidade de escolaridade como nós, né, temos. A tia, que fez até o 4º ano e ela sabe até ali. E no mais, nós estamos vendo eles passar o quê? As suas vivências. E sem essa metodologia, sem essa forma de ensinar que nós tivemos, né? Eu falo nós que tivemos a oportunidade de entrar numa universidade, passar por um processo pedagógico, eles não vão ter essa mesma oportunidade que nós. E aí nós estamos criando um grande celeiro para o próximo EJA que vai ter. Só que esse próximo EJA, nós não vamos estar ali ensinando para eles apenas alfabetização, operacional. Não, nós vamos voltar para o documentário aqui do hiato e ensinar esse indivíduo a identificar a valorização que ele tem, porque ele já é um ser existente. Então o princípio parte da existência e do meu valor, reconhecimento de valor. Porque quando eles descem lá para o shopping, eles veem a precificação, mas eles não têm o reconhecimento da valorização. E o que eles sobem é com... Eu acho até engraçado porque as pessoas que estão vendendo naquele shopping ali, que